Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitá. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando meu trabalho. Bora falar sobre a muda de penas fora de época? Pois é, algumas pessoas começaram a ter problema nesse período. Por que que acontece? É uma loucura geral, né? De uma hora tá fazendo calor, a gente tá falando aqui sobre o calor, outra hora começa a chover, começa a esfriar um pouquinho. É uma loucura danada. A gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Caso tenha acontecido aí com você nesse período, você vai conseguir resolver, tá? Já é dentro daquilo que a gente conversar aqui. Se ainda não aconteceu, tomara que não aconteça, mas você vai conseguir prevenir esse problema aí, beleza? Então já dá o seu like aí, clique em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. E me segue lá no Instagram também, @Canário Qualitá. Não deixa de colocar aqui nos comentários que você está presente aqui em mais essa aula, beleza? Enquanto isso, eu vou te mostrando alguns passos aqui, enquanto eu vou conversando com você. E aí a gente precisa entender o seguinte, que existe a muda de pena. A muda de pena é um processo que ele é natural, ele ocorre naturalmente, né? Ele é sazonal, ou seja, ele acontece todos os anos, né? E aí a gente está falando ali dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, geralmente, é onde acontece aí a muda de penas normalmente nos nossos canários, né? Depois eles passam, logo depois do período de reprodução, a gente observa que eles começam a substituir algumas penas, né? Algumas peninhas começam a ser substituídas, porque elas se desgastam demais agora no período de reprodução, e depois para suportar ali o inverno, eles precisam estar com uma plumagem novinha, né? Uma plumagem bacana. E aí o seguinte, como essa muda acontece de maneira normal, ela é necessária. Essa muda é necessária. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a gente não pode confundir, né? Estou mostrando para vocês alguns filhotinhos aí. Olha a fêmea que está tratando deles. Tem mais um anuninho. Olha o ninho, olha a sujeira que fica. Tem 2 anuninhos e esses 2 aí já começaram a sair do ninho. E aí o seguinte, aqui 3 filhotinhos. E aí o seguinte, essa muda é normal, né? Essa muda ela acontece todo ano, mas pode acontecer, e geralmente acontece agora no período de reprodução, alguns criadores começam a reclamar que está acontecendo uma muda fora de época. Então acontece ali uma muda fora de época. A muda de penas dos canários, ela acontece por alguns fatores, né? Tem alguns fatores que fazem ela acontecer, que é a questão do fotoperíodo, né? A quantidade de luz, e é uma questão hormonal também. Tá? Então, para a gente começar a entender o assunto que eu quero tratar aqui com você, então a gente tem que se basear nesse ponto, tá bom? Questão hormonal e o fotoperíodo, né, que seria aí a quantidade de luz, e a temperatura e a dieta. E a gente vai conversar sobre isso, a gente vai falar sobre isso, mas é a questão de temperatura, dieta, o fotoperíodo e essa questão hormonal, tá bom? Quando a gente fala dessa muda fora de época, a gente está falando o seguinte, você está aí criando seus passarinhos, né, está criando seus pássaros, de repente você começa a observar que seus pássaros não estão ficando mais ativos como eles estavam. Eles começam a ficar um pouco mais quietinhos, você começa a perceber que eles não estão reproduzindo como estavam antes, né? Começa a aparecer alguns ovos brancos aí na criação. Você começa a perceber que está tendo algumas peninhas, né? Não tinha umas peninhas soltas aí no criatório, agora começa a aparecer. E aí, tudo isso vai complicando aí na sua criação. Então, você precisa, a partir do momento que observou esses problemas, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção o que é que está acontecendo de anormal na sua criação. Alguma coisa de anormal aconteceu, tá bom? E aí, quais são os motivos dessas anormalidades que podem acontecer? A gente pode estar falando de estresse, a gente pode estar falando aí da iluminação artificial, a gente pode estar falando de alguns problemas de saúde, e aí a gente vai bater um papo aqui sobre esses problemas que eu citei aqui, para você poder entender direitinho o que você vai fazer na sua criação para evitar, né, esses problemas aí, ou se aconteceu algum desses problemas, ou vários deles, para você, como que você vai contornar a situação, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai se preocupar é com a questão do estresse, né? Você percebeu que suas aves entraram em muda aí fora de época.
Lembrando, aquela muda normal lá do início do ano, aquilo é normal, seus pássaros vão passar eles precisam passar por aquela muda. A gente está falando dessa muda fora de época, de repente, agora no período de reprodução, seus pássaros entram na muda, tá bom? Então, vamos pensar aqui em relação ao estresse, tá joia? Estresse. Falando aqui no período da reprodução, um estresse pode ser causado pela reprodução ou por algumas mudanças, tá? E aí, o seguinte, esse estresse da reprodução, vamos pensar o seguinte, seus pássaros começaram lá no início da reprodução 100%, eles estavam 100%. De repente, você começou a perceber que esses pássaros já não estão tão ativos quanto antes, eles começam a se desgastar, né? Os machinhos estão passando aí nas fêmeas, as fêmeas estão botando, estão tratando dos filhotes, isso tudo vai desgastando as suas aves e elas podem se estressar com mais facilidade. E tem a questão da reprodução também, que vai desgastando os nossos pássaros, né? Eles vão ficando mais debilitados, eles já não estão com aquela força total que eles estavam no início da reprodução. E aí, o seguinte, o outro ponto, se você está acontecendo essa questão de estresse, você vai anotar aí, né? Pô, meus pássaros de fato eles estão um pouco mais estressados mesmo, né? Eles estão sofrendo um pouco mais agora nesse período. Em relação à iluminação artificial, você repara que aqui no meu criatório tem a iluminação artificial, né? Tem as lâmpadas aqui que iluminam, né, de maneira artificial agora no período de reprodução. Então eu tenho que ficar muito esperto, por quê? Uma hora o sol tá trincando lá fora. De repente começa a ficar mais escuro, né? Começa a chover. É igual, por exemplo, a gente iniciou agora o mês de outubro com um pouco de chuva. Então começou a chover agora no mês de outubro, né? No início de outubro. Então, não tá tão, lá fora não está tão claro. Mas aí eles não sentem tanto aqui dentro, porque eu mantenho uma iluminação artificial aqui dentro, e essa iluminação, ela vai ajudando a compensar isso aí. Só que eu tenho que ficar muito esperto, porque eu não posso dar bobeira aqui com essa iluminação. Um dia eu deixo até meio-dia, eu deixo eles até meio-dia, a lâmpada acesa. O outro dia eu vou deixar até 5 horas da tarde. No outro dia eu me lembro que eu não troquei o jornal, né? Não troquei o papel de fundo aqui das gaiolas, eu tenho que deixar até 8 horas da noite. Não é assim que a gente faz, tá bom? Você tem que manter um padrão, tá? Você tem que tentar manter aí um padrão para que os seus pássaros não sintam com essa iluminação artificial, porque aí acaba que às vezes você excede demais, ou você acaba desregulando os pássaros, né? Você acaba confundindo aí o relógio biológico deles. Então, se você vai colocar iluminação artificial, igual por exemplo aqui eu chego aqui cedo, acendo as lâmpadas, né? Então começa com iluminação artificial, quando dá 4h40 da tarde, 5 horas da tarde, eu desligo, e aí você pode colocar um timer aí no seu criatório, então eu desligo e vai escurecer naturalmente, tá bom? Depois que eu desligo aqui, eles já começam a caçar os poleiros, as fêmeas já dão um jeito de tratar dos filhotes que elas não trataram ainda, e aí tem um horário certinho, né? Você pode, se você não fica em casa, você pode colocar um timer aí, isso vai te ajudar, só tomando cuidado que, dependendo do timer que você colocar aí, se faltar iluminação, alguma coisa nesse sentido, pode regular ele, pode acabar atrapalhando aí. Então, se você vai fazer isso, é interessante que você tenha alguém em casa, alguém que possa te ajudar aí, observando isso aí, tá joia? E aí, muito cuidado com a iluminação artificial, beleza? Não tem problema algum você deixar os seus pássaros até um pouco mais tarde com a iluminação aí. Às vezes você trabalha, você tem que chegar do trabalho e cuidar dos bichos, aí você tem que tomar alguns cuidados, né? E aí não tem problema algum você deixar até mais tarde, mas você tem que ter essa consciência, tá joia? Não pode ser cada dia fica até um horário, não. Tem que ter uma consistência, beleza? E aí problemas de saúde, né? Algumas doenças. Vocês já repararam
que aqui eu vou retirando os pássaros que eu vou vendo que eles vão... se os pássaros não estão na mesma pegada aqui, que não estão no mesmo ciclo aqui, né, que não estão apresentando a mesma saúde aqui, eu vou tirando eles, né? Só fica aqui no ambiente de reprodução aqueles pássaros que estão muito bem de saúde, os pássaros que de fato estão rendendo, né, que estão reproduzindo. Os pássaros que não estão reproduzindo, eu vou tirando eles daqui e colocando no outro ambiente. Por quê? Para manter aqui só os pássaros que estão bem, ok? Porque isso vai me ajudar a manter no ambiente um ambiente mais saudável, um ambiente mais seguro, ok? Então, isso é interessante também. Você não deixar pássaros que estão debilitados junto com os pássaros que estão sadios. Eu sei, eu tenho aqui essa facilidade porque eu tenho 2 ambientes. Talvez você não tenha aí essa facilidade, né? Você tem o mesmo espaço, mas de repente você pode colocar aí um lado da parede aí que você usa, né, do quartinho aí, uma parede aí, você deixar específico para esses pássaros que não estão reproduzindo, a outra área para deixar os pássaros que estão reproduzindo. Então, você vai ter que dar seus pulos aí, né? Você vai ter que se ajustar aí da melhor maneira possível, tá já? E como que a gente vai evitar esses problemas, né? Como que a gente vai fazer para poder tentar evitar aí essa muda fora de época? O que a gente pode fazer? A primeira coisa é controlar o ambiente. A gente tem que tentar controlar ao máximo o ambiente, tá? O ambiente nosso de criação. E aí, como que a gente vai fazer isso? É evitar o máximo de ficar trocando passarinho de lugar, ficar trocando gaiola de lugar, isso aí atrapalha demais. No período de reprodução, você ficar pegando passarinho, levando para fora para tomar sol, depois você pega esse passarinho e volta com ele para a área de criação de novo. Isso não é interessante você fazer. E controlar o ambiente está relacionado à temperatura, está relacionado aí a umidade do ar, tudo isso que eu venho falando em aulas anteriores, né? Quando eu falei, eu acho muito interessante, muito legal de estar conversando com vocês, mostrando os meus pássaros, né? Mostrando o meu criatório aqui para vocês toda semana, porque vocês de fato estão acompanhando o que está acontecendo. Vocês me viram alguns dias atrás falando que eu estava quente demais, eu abri a janela para poder ventilar melhor. Então eu falei sobre isso com você, porque eu acabei antevendo algum problema que poderia acontecer. Graças a Deus aqui eu não estou com nenhum pássaro em muda fora de época, mas eu meio que vou observando alguns colegas que vão comentando, alguns amigos que vão tendo problemas, então eu converso aqui com você, eu vou falando com você aqui sobre alguns problemas que podem acontecer e que você pode, como que você vai evitar aí. Então, se está quente demais, você precisa refrescar o ambiente. Se o ar está seco demais, você precisa melhorar aí, aumentar a umidade do ar no seu criatório. Se está escuro demais, você tem que clarear um pouco. Se está claro demais, você tem que manter ali uma certa regularidade ali da iluminação do seu criatório, beleza? Então, tudo isso vai fazer com que você mantenha um ambiente mais propício, mais adequado para a reprodução dos seus pássaros, beleza? Então, pensando aí no controle do ambiente, é tudo isso que a gente já conversou mais para trás, né? De ficar, como eu brinco com você, de ficar... como que o bombeiro faz lá? O bombeiro ele fica apagando incêndio, né? Então eu não brinco com você que o tempo todo a gente fica apagando incêndio dentro do criatório. Pois é exatamente isso. A gente vai apagando os incêndios para ter o mínimo de prejuízo possível, tá joia? E aí, em relação a regular a iluminação, né? O simular aí a luz natural. É aquilo que eu falei com você. Evitar de ficar... mantendo algo que não é padronizado, né? Quando você padroniza, fica muito mais fácil para as nossas aves. Ó, a luz aqui vai acender às 6 da manhã e vai apagar às 5 da tarde. Então não é um dia, não, hoje eu vou para o shopping, eu já vou apagar a luz aqui, eu já vou manter aqui, não vou nem acender, hoje eu não vou ficar em casa, então eu não vou acender. Um dia acende a lâmpada, outro dia não acende. Isso não é legal, ok? Os pássaros, eles são orientados aí por esse fotoperíodo. Então, se você ficar alterando demais, isso vai atrapalhar aí as suas aves. E a questão de monitoramento da saúde, né? Observar aí as suas aves, né? Tá sempre separando essas aves aí, como eu falei, que não estão bem. E as aves que não estão bem não podem ficar no mesmo ambiente das aves que estão bem. Então, tudo isso vai cooperar para você ter aí um período de reprodução mais efetivo, né? Com melhores resultados. Então, separar essas aves que vão apresentando problemas é muito importante.
Isso tem que ser rápido. Você observou que tem uma ave que não está legal, já separa ela, já tira ela do ambiente de criação, se você tiver condições. Né? Se não, você coloca, como eu falei, do lado aí da parede para separar eles mesmos. E aí, em relação à alimentação, né? um outro ponto para você evitar aqui. Aumentar a quantidade de proteínas. Olha, você está vendo que os pássaros estão se desgastando, então você tem que compensar isso, você tem que compensar nas proteínas, você tem que compensar aí nas vitaminas. Um produto que eu gosto de oferecer aqui, que eu mostro para vocês direto, é o VitaForte, né? O VitaForte lá da Angercal. Deixa eu pegar ele aqui. Esse produto aqui, ó, o VitaForte, ele vai te ajudar. Tá bom? Esse aqui é o produto da Angercal. Esse produto é um produto aqui específico para o período de reprodução e é um produto que você vai dar uma guinada aí, né? Você vai dar uma fortalecida aí nos seus pássaros, tá bom? Então é um produto interessante para você usar nessas condições, ok? Pode usar, você vai aumentar aqui a quantidade de proteínas, você vai aumentar a quantidade de proteínas aí que seus pássaros precisam, tá joia? Isso é interessante, é bom você fazer isso nesse período, tá? É extremamente louvável que você observe e cuide bem das suas aves nesse período. Tem um cuidado maior, tá? Já não tem problema nenhum você cuidar dos seus pássaros melhor nesse período, né? Você ir compensando aí com a vitamina, alguma coisa nesse sentido, tá? Então você pode usar sim. Então cuidar da alimentação é muito importante nesse período. Olha o monstrão aí. Olha o monstrão, olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho. Não esquece de dar o like aí, não, tá? Dá o like aí, clique em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações e me segue lá no Instagram também, @canarioqualitar, beleza? Não deixe de colocar aqui nos comentários que você está presente aqui na 46ª aula sobre a reprodução dos canários, beleza? E aí, para a gente finalizar, o manuseio adequado, né? Como eu falei, minimizar as interferências, né? Evitar de ficar trocando gaiola de lugar. A gente tem um problema, né? A gente que cria para competição, que a gente vai pegando os machinhos, vai passando o machinho de uma gaiola para outra, observar como que está esse machinho. Pô, esse machinho ele está sendo bem cuidado, porque se você não cuida muito bem dele, ele vai sofrer, ele vai sentir um pouco, tá vendo? Porque toda essa alteração. Então, muito cuidado, né? De ficar trocando demais, mexendo demais, né? Bota a gaiola dentro de casa, no outro dia bota a gaiola na varanda, depois a gaiola está na sala, no outro dia a gaiola está na cozinha, depois a gaiola está lá na cozinha e você acorda de madrugada para tomar uma água, para comer alguma coisa, e aí se acendeu a lâmpada e o passarinho está ali naquele ambiente. Então, muito cuidado com isso atrapalha demais, tá? Se você tem aí, o seu criatório tem janelas voltadas para a rua, isso aí, se passa um carro, né, com farol ali, passa ali na janela, isso vai atrapalhar, tá? Tudo isso vai atrapalhar, vai ficar levando iluminação no momento que não era para estar iluminado seu criatório. Eu visitei um amigo esses dias, estava lá conversando com ele estava me falando, poxa, aqui no prédio de baixo tem um refletor, toda hora que passa um carro na rua, o refletor se acende e joga a iluminação aqui na minha janela. Então ele tem que colocar lá um blackout, né? Tem que colocar uma cortina lá para evitar isso que entre essa iluminação à noite no criatório dele, porque pode atrapalhar, vai atrapalhar, os pássaros dele podem se atrapalhar todinho aí por causa dessa questão de fotoperíodo, beleza? Então, tome muito cuidado. Se não aconteceu com você a questão de muda de penas, tome cuidado, observe tudo isso que eu falei aqui com você. Se aconteceu, tome esses cuidados que eu falei aqui com você, para que se resolva o mais rápido possível. Essa muda fora de época, geralmente ela dura uns 20 dias, tá bom? Então, observe muito bem, muito cuidado para você poder fazer com que seus pássaros voltem o mais rápido possível aí e continue a reprodução. Se você observar que eles estão muito debilitados depois dessa muda, é melhor você separar e deixar para o próximo ano, tá bom? Mas se você ver que o pássaro se restabeleceu, está tudo bem, aí você pode voltar com a reprodução. Lembrando que, geralmente, o pássaro está em muda, ele não vai reproduzir, tá? A fêmea não vai botar, o machinho não vai encher o ovo, por quê? Porque a energia dele está voltada para a troca dessa plumagem. Beleza? Não deixa de colocar nos comentários se você está presente aqui nessa aula, tá bom? E dá o seu like aí, o YouTube me avisou que essa semana está de graça, tá bom? E se inscrever também está de graça. Tem muita gente que assiste os vídeos aqui, mas não está inscrito no canal. Então, fazendo uma brincadeira com você aí, é de graça, não paga nada, é só clicar em inscrever-se aí e ativa esse sininho, porque todas as vezes que eu lançar um vídeo aqui no canal, uma aula aqui no canal, você vai receber a notificação que a aula está disponível para você assistir.
beleza? Então, clica aí em se inscrever. Não esquece que a gente tem o Clube ABCS e os nossos parceiros aqui, né? A Undercal, a Gaiolas Gaiopá e o Comercial Pena Firme. Então, você pode, aqui na descrição desse vídeo, tem os contatos aí para você entrar em contato tanto com o Clube ABCS para conseguir a milha dos seus pássaros, quanto dos nossos parceiros, o contato dos nossos parceiros aqui do canal, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus!